Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Deus, eu te engrandeço, eu te agradeço. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado de pé, o Senhor tem nos sustentado dia após dia, o Senhor tem provido o necessário. Eu te dou graças, Deus, por cada um que estão entrando nessa plataforma e por aqueles que entrarão. Eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor tem preparado esse ambiente para aprendizado, para formar ministros, para formar profetas, para formar, Senhor, pessoas para o reino. É em nome de Jesus que possamos ser cada dia mais capacitados, forjados, doutrinados, alinhados para a tua vontade. Que verdadeiramente possamos matar o nosso eu, para que possamos viver plenamente para ti e sermos ministros aprovados para a tua glória. Em nome de Jesus, abra nossa mente, abra nosso intelecto, para que a gente possa ser ministrado pelo teu Espírito, para que a gente possa, de fato, Senhor, caminhar segundo o teu querer. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como eu havia falado, o tema da aula de hoje é o quebrantamento e obediência, o caminho da cruz na vida ministerial, tá? Então, esse é o tema dessa aula de hoje. É um tema que, para mim, ele é incrível, porque um ministro que não vive quebrantamento, não vive obediência e não entende o caminho da cruz, até hoje ele ainda não tem uma mentalidade ainda de filho de Deus, do que de fato viver princípio. Então, esse tema, eu queria que você começasse a meditar de uma forma muito minuciosa, muito assim, muito cautelosa, muito de uma forma é, atenta sobre tudo aquilo que a gente vai falar, para que você possa compreender a importância desse tema na tua vida e no teu ministério, tá bom? Então, antes de tudo, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmo 51, para que a gente pudesse meditar um pouco nesse salmo, tá? Salmo 51, verso 1, diz o seguinte: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados está diante de ti. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me como voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios. Do contrário, eu ofereceria e não tens prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Faz-me bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos
e das ofertas queimadas, e sobre o altar serão oferecidos novilhos. Para mim, é um dos salmos mais incríveis da Bíblia, tá? É um dos mais, assim, poderosos que a gente possa estar meditando em relação ao quebrantamento e arrependimento. Porque quando a gente olha o Salmo 51, a gente está falando da vida de Davi no momento em que ele cai com Batseba. E nesse momento que há essa queda, ele é confrontado pelo profeta Natan e ele começa a escrever o Salmo 51. É após esse episódio, para que você possa meditar totalmente nessa queda de Davi, esse momento crucial da vida de Davi, está em 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. E você vai ver todo o processo em que Davi deveria ter fugido dessa queda, evitado essa queda, mas de uma forma inconsequente, de uma talvez imaturidade, de uma legalidade, ele dá essa brecha e ele cai nesse pecado. Então, quando a gente olha a situação de Davi, todo mundo conhece esse texto, sabe que declara que os reis saíam para a guerra, e no momento que os reis saíam para a guerra, Davi decide ficar no palácio. Então, no momento que ele decide ficar no palácio, é exatamente o momento de sua queda. Porém, é importante a gente se atentar que Davi cai, e no momento que ele cai, imediatamente levanta o profeta Natan para confrontar o pecado e o erro de Davi. É interessante esse ponto porque quando a gente olha a queda de Davi e exatamente se levanta o profeta Natan para confrontar esse erro, a gente vê um tratamento não de um profeta para com um rei, mas a gente vê um tratamento de um Deus para com um filho. E eu te explico melhor. Por quê? Porque todo profeta, ele é porta-voz de Deus. Ele fala daquilo que está no coração de Deus. Então, ele é um transmissor daquilo que Deus quer falar para o seu povo. Então, quando o profeta Natan, ele vai de encontro a Davi, não vai simplesmente confrontar um rei, não vai exortar um rei, mas ele vai ser alguém que vai ser usado por Deus para posicionar novamente um homem que se agradava, que Deus se agradava dele. Então, eu espero que vocês tenham entendido até esse momento. Então, o processo de quebrantamento parte também a partir do momento que nós somos forjados por Deus. E se nós não decidirmos sermos forjados por Deus, jamais conseguiremos viver um processo de quebrantamento. Porque quebrantamento é o mesmo que também arrependimento genuíno. O que falta muito nos nossos dias como ministros? Pessoas que são capazes, de fato, de serem moldáveis ao Espírito de Deus e também sensíveis a esse Espírito. Porque, na maioria das vezes, acostumamos a como conduzir o culto, a como conduzir a nossa vida, e tratamos tudo como se fosse algo comum e normal. Eu costumo falar que tudo aquilo que é comum perde o valor. Tudo que é comum perde o valor. Tornou comum na tua vida, você deixou de dar a devida importância. Tornou comum na tua vida, você deixou de ter temor, de ter amor, de ter zelo, de ter cuidado. Então, quando você olha uma pessoa do qual a sua vida ministerial ela está completamente no automático, ela perdeu totalmente a sensibilidade do Espírito de Deus, ela perdeu a sensibilidade de que é o Senhor fluindo através dela. Então ela trata como se Deus fosse dependente dela, e não ela dependente mais de Deus. Você está conseguindo entender até aqui? Porque é importante compreendermos que a nossa vida precisa estar moldável à voz de Deus, moldável ao padrão que Deus quer que nós estejamos. E algumas coisas talvez são inevitáveis uma pessoa passar para que possa chegar a esse padrão que Deus espera. Olha só, Filipenses capítulo 2, verso 8. E sendo encontrado em forma humana,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo. Não se trata de sermos humilhados por outros. Não se trata os humilhados serão exaltados ao ponto de vista que nós cremos que será um momento que nós somos humilhados pelas circunstâncias da vida, humilhados por pessoas, seremos exaltados em Deus. Não, seremos exaltados em Deus a partir do momento que nos humilhamos diante do Senhor. E uma das formas de nos humilharmos diante do Senhor é reconhecermos a nossa dependência nele. É reconhecermos que de fato somos pecadores e precisamos do Senhor. O problema é que quando nos chegamos a Deus, chegamos com uma postura. Chegamos reconhecendo que precisamos dele. Sem ele nós não somos nada, mas com o passar do tempo, somos semelhantes a adolescentes que acreditam que já sabem tudo da vida e não precisa mais dos pais. É tipo isso. Com o passar do tempo, nós vamos crescendo em fé, nós vamos crescendo em entendimento e achamos o quê? Não precisamos mais do Senhor. Sei fazer culto, eu sei pregar, eu sei orar, eu sei jejuar, eu sei tantas coisas. E às vezes a gente vai colocando Deus em segundo plano, vai colocando Deus de lado. Repara bem, eu queria que você fizesse uma análise da tua vida. Não como um ministro, mas como, de fato, alguém que se converteu. Na maioria das vezes você pode pensar bem assim, não, mas eu acho que eu estou alinhado. Eu acho que eu estou alinhado. Eu acho que eu estou indo bem, mas na maioria das vezes pensamos que culto é lugar de receber e pouco pensamos que culto é lugar de entrega. Porque se o culto é um lugar de entrega, se o culto é um lugar onde, de fato, eu abro mão daquilo que eu sou, daquilo que eu quero, para aquilo que eu tenho a entregar em Deus, eu não me distraio. Eu não me desconecto. Eu não penso que o culto está pesado, cansativo. Eu não penso que, de fato, eu estou ali para cumprir um horário, cumprir uma agenda, cumprir uma programação. Eu estou falando nesse sentido, eu como filho de Deus, como discípulo. Se a gente for partir para um lado de ministro, eu preciso entender que o local onde jamais eu devo sair é do altar. Eu devo estar tratando a presença de Deus como se fosse algo normal ou comum. Porque o que eu devo transmitir como ministro é aquilo que Deus ministra em mim, impacta a minha vida. Então eu transmito para o outro aquilo que eu recebi da parte de Deus. O problema é que a falta de quebrantamento faz com que, na maioria das vezes, transmitimos aquilo que nós queremos transmitir do que aquilo que Deus tem ministrado em nós. Porque nós não estamos sensíveis à sua voz, não estamos sensíveis à sua presença, nós não honramos mais a sua presença, nós não honramos mais o que de fato é culto e começamos a tratar aquilo que nós queremos falar. A falta de quebrantamento faz com que muitos ministros falem aquilo que está em seu coração do que aquilo que está no coração de Deus. Então faz com que peguem uma situação e faz daquela situação um martírio de alguém. A falta de quebrantamento faz com que tratemos algo que é religioso com aquilo que seja a vontade de Deus. O religioso, a religião, ela se opõe à vontade de Deus. E na maioria das vezes, pegamos algo, achamos que é da vontade de Deus, mas é pura religião. Eu não sei se você está entendendo aonde eu quero te chegar, aonde eu quero te levar. Não sei se você está conseguindo compreender isso. Mas, se tem algo que é necessário com que todo ministro compreenda, é que vida quebrantada é arrependimento genuíno.
A verdadeira eficácia do ministério de uma pessoa nasce de um coração quebrantado e obediente que entendeu o que é ser moldado pela cruz. O que é ser moldado pela cruz, apóstolo? Quando a gente entende o que é cruz, a gente entende que era para mim, era para você. Era um sacrifício de alguém que era um justo, sem pecado e que foi martirizado, que foi sacrificado como alguém que não tinha culpa alguma. Então, quando eu entendo o caminho da cruz, o caminho de renúncia, porque demais pessoas foram crucificadas. Era comum pessoas serem crucificadas. O que não era comum é alguém subir voluntariamente na cruz. Jesus ele não subiu como um ladrão. Jesus não subiu como um criminoso. Jesus subiu voluntariamente na cruz do Calvário. O caminho da cruz é o caminho que eu entendo que eu vou como um voluntário e não como alguém que é obrigado. Existem pessoas que servem a Deus como se fosse um martírio, servem a Deus como se fosse uma obrigação, servem a Deus como se fosse um peso, enquanto deveria ser um deleite, deveria ser um prazer. Cumprir princípios não deveria ser um peso, deveria ser um prazer. Obedecer princípios deveria ser isso tudo. Mas, no entanto, para muitos, ainda continua sendo um peso. Então, medita um pouco sobre isso. A verdadeira eficácia no ministério nasce de um coração quebrantado e obediente, que entendeu o que é o caminho da cruz, tá? Pela experiência e moldado pela experiência da cruz. Um chamado ao altar e não ao palco. Meu amado, ser chamado ao palco é ser chamado ao entretenimento. Ser chamado ao palco é ser chamado a agradar pessoas. Ser chamado ao altar, não. Porque quando você é chamado para o altar, você é chamado para o sacerdócio. Quando você é chamado para o altar, você é chamado para o sacrifício. Quando você é chamado para o altar, você é chamado para a entrega. Quando você é chamado para o altar, você é chamado para o fogo de Deus. É totalmente diferente de ser chamado para o palco. Tem muitos ministros que estão indo em direção ao palco e se opondo ao caminho do altar. Porque o caminho do altar exige renúncia, o caminho do altar exige, de fato, sacrifício. Nós fomos chamados para sermos sacerdotes de Deus. Agora você se lembra como era um sacerdote? A roupa era diferente. O posicionamento dele diante do povo era diferente. Sobre o seu peitoral carregava governo, porque tinha as pedras que correspondiam ao governo de Deus, que eram as pedras correspondentes às 12 tribos de Israel. O sacerdote ele carregava uma tiara escrito consagrado ao Senhor. Era alguém completamente entregue à vontade de Deus. Dá para entender? Então, tem muitos que estão indo em direção ao caminho do palco, porque o palco é fácil. Entreter pessoas é fácil. Falar algo do qual as pessoas querem ouvir é fácil. Porém, o caminho do altar é um caminho de renúncia, é um caminho de entrega. É um caminho de sacrifício. É um caminho onde eu falo daquilo que está no coração de Deus. Todo sacerdote que está mal posicionado diante do altar, ele é consumido pelo altar. Todo sacerdote que ele está mal posicionado diante do altar, ele é completamente consumido pelo altar. Então, por isso, muitos preferem o caminho do palco. Na maioria das vezes, confundimos ministério com palco, performance e visibilidade. Queremos que pessoas sejam curadas, mas queremos que o nosso nome seja lembrado. Queremos que as pessoas sejam tocadas pela palavra, mas queremos que os elogios do esboço sejam para nós.
Então, trocamos o lugar de altar pelo lugar de performance e visibilidade. Para que você possa ser reconhecido como ministro, reconhecido como um ministério daquele do qual Deus te designou, não precisa que você brade para os quatro cantos da terra o ministério que você tem. Hoje, mais cedo, eu estava vendo um vídeo. E esse vídeo eu estava vendo de um adolescente que se tornou muito popular, é, podemos dizer, no meio gospel, porque não carrega de fato princípios cristãos. E E ele bradava muito forte assim: Eu sou o profeta! Eu sou o profeta! Não precisa disso. Porque o nosso ministério deve apontar para Cristo e não para nós mesmos. Se o teu ministério aponta para você, você está fazendo a tua obra e não a obra de Cristo. Se tudo aquilo que você fala aponta para você e não para a obra da cruz, não para aquilo que de fato deve apontar, que é a Jesus, o Yeshua HaMashiach, está apontando para você. Entramos exatamente na aula do qual estudamos semana passada sobre o fermento dos fariseus. Estamos fazendo algo que não corresponde com a vontade de Deus. Então, se tem algo que muitos têm acreditado e vivido, é que não importa como tem ganho as pessoas, o importante é que nós estamos ganhando as pessoas. Andar com multidão não significa que você está formando discípulos no reino. Andar com multidão não significa que você está formando pessoas que têm o caráter de Cristo. Então, na maioria das vezes, os ministros de inúmeras igrejas, eu estou falando a nível global, têm apontado as pessoas para si mesmo e não para Cristo. Tem gerado performance em cima do altar do que, de fato, é gerado pessoas para o sacerdócio. Então, não confunda performance e visibilidade. Não confunda altar com palco de entretenimento, meu amado. O verdadeiro ministério é forjado no quebrantamento e firmado na obediência, seguindo os passos da cruz. Você está entendendo até aqui, amado? Fale alguma coisa. Ai, 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 ui, 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 diga alguma coisa. Estou entendendo. Você está sendo forjado em alguma área da tua vida? Você tem visto que Deus está formando você? Você tem visto alguma área da tua vida do qual Deus está quebrando você e te moldando com o passar do tempo? Você tem visto que existem áreas do qual você jamais imaginou passar e você está passando hoje, de fato, parecendo que está o ouro passando pelo fogo? Parece que você está atravessando um deserto. Parece que você está passando uma situação do qual parece que a cruz está pesada. Você está passando alguma situação do qual parece que as circunstâncias estão mais calorosas, parece que estão mais difíceis. Talvez você está sendo forjado para um tempo de quebrantamento. Talvez Deus está te forjando para esse tempo. Você não foi chamado para ser o homem ou a mulher de gelo, do qual o fogo de Deus está descendo e você simplesmente parece que não sente nada. Parece que o céu está baixo. Parece que a igreja subiu. Parece que o ar está denso para respirar, mas só para os outros, para você não. Você pode ler Salmo 23 todos os dias. Se você for uma pessoa quebrantada, você vai ver Deus falando contigo todos os dias de uma forma diferente. Mas se você não é uma pessoa quebrantada, Deus vai falar com você em Salmo 23 e você vai achar assim: já sei isso, já conheço, já li tantas vezes, é sempre a mesma coisa. Se você é uma pessoa quebrantada, a palavra fala contigo todos os dias de uma forma diferente, sem se repetir nenhuma vez. Nenhuma vez. Então, a cruz não é apenas símbolo
de salvação. As pessoas acreditam que a cruz é simplesmente o símbolo da salvação. Ou então, para outros, a cruz é o símbolo da maldição. É muito mais além do que isso. É muito mais além, porque a cruz é o sinal de submissão. A cruz é o sinal de renúncia. Sinal de renúncia. Sinal de submissão. É o sinal de obediência. Jesus ele não era obrigado a passar pela cruz. Deus ele não trata ninguém como um escravo. Alguém que é obrigado a cumprir algo. Jesus ele foi voluntário. E o ato de ser voluntário era um ato de renúncia. O ato de ser voluntário ele ir, o ato de ser voluntário e ele ir, era um ato de obediência. Sabe por quê? Submissão, ele se submeteu à vontade do Pai. Ele se submeteu de fato a estar debaixo da cobertura do alinhamento do eterno, do Pai. Ele foi o último cordeiro. Ele foi o sumo sacerdote. O último. Ele se submeteu a tudo isso. Se submeteu a quê? A deixar um trono de glória para habitar no meio de humanos corruptos, corrompidos. Ele trocou uma coroa de glória pela uma coroa de espinho. Ele trocou o seu trono de glória para se assentar no meio de escarnecedores. Ele se submeteu a isso. Então, a cruz é muito mais profunda do que conseguimos imaginar. Muito mais além do que simplesmente a gente possa pensar. Anotem aí. Quebrantamento é um estado, é o estado de um coração humilde, contrito, que reconhece sua total dependência de Deus, arrependido e entregue a Deus. Salmo 51, 7 diz assim, 17. Coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Olha só, essa semana eu me deparei com uma senhora. E essa senhora, ela pegou e falou assim, Rafael, você tem filhos? E eu falei assim, tenho filhos. Aí ela assim, filho é bênção de Deus, Rafael. Filho é lindo ter filho, é uma dádiva do Senhor. Como é bom ter filhos. Eu tenho dois, Rafael. Aí eu falei assim, nossa, que legal, você tem dois filhos. Ela era uma senhora, aproximadamente 50 anos de idade. E eu falei assim, que bênção saber que você também tem filhos. Aí eu falei, eu tenho dois filhos lindos, eu amo demais eles. E ela falou assim, qual a idade dos seus filhos? Eu falei, um tem 16 e a menina vai fazer 15. E ela, que bênção, que bênção. Manda um abraço para os seus filhos, tá? E me alegra demais. Deus é lindo, Rafael. Deus é incrível. Como Deus é bom, Rafael. Como Deus é perfeito. Esse foi o discurso dela. Só porque, quando eu perguntei sobre os filhos dela, ela falou assim: o meu filho tem 11 anos de idade e já calça 43. O meu filho, ele tem 1,80 m, com 1,80 m, com 11 anos. O meu filho é exatamente como era o pai dele. Aí aquilo já começou a mexer comigo e eu falei, pensei assim, como era? Eu pensando comigo. E ela falou, é exatamente a cara, o tamanho de como era o pai. E aí ficou aquele silêncio. Aí depois ela fala bem assim, Papai do céu levou meus 3 filhos. Eu tinha 5, mas Papai do céu levou 3 filhos. Mas Deus é incrível demais, Rafael. Deus é lindo demais, Rafael. Deus é maravilhoso. E ela falava com um sorriso tão imenso no rosto. Amado, uma coisa
Uma coisa é você ser feliz com Deus nos dias bons. Outra coisa é você ser feliz com Deus nos dias ruins. Quem é você? Uma coisa é você ser grato a Deus quando tudo vai bem. Outra coisa é você ser grato a Deus quando tudo vai mal. Porque sabe qual foi o próximo episódio dessa história? Porque ela fala assim: Papai do céu levou meus 3 filhos. Aí quando eu falei assim, meu Deus, os 3 no mesmo dia? Aí ela, os 3 no mesmo dia e também o meu marido. Eu sofri um acidente de carro, Rafael, e eu não tive o prazer de enterrar o meu marido e meus 3 filhos, porque eu estava em coma. E quando eu saí do coma, o sepultamento deles já tinha acontecido. Olha o nível do processo que essa mulher passou. O nível do forjar que essa mulher passou. Olha o nível, sabe? Perder o marido que era o seu companheiro de vida. Perder aquele que talvez pudesse ser o seu braço direito. E perder seus 3 filhos. Só porque ela não tinha um semblante de alguém que estava batido. Ela não tinha um semblante de alguém que murmurava contra Deus. Pelo contrário, ela em todo tempo falava como Deus era maravilhoso, como Deus ele era lindo, como Deus ele era incrível, como Deus o amava. Ela falava assim: como Deus me ama, como eu sinto amada por Deus. Isso é quebrantamento. É alguém que entendeu a sua vida diante de Deus. Entendeu a sua vida, de fato, como alguém que é dependente do Senhor. Se Deus te retirar da tua vida tudo aquilo que você tem, o que sobra? Sobra a presença de Deus? Para alguns, não. Para alguns não, porque alguns têm apoiado a sua vida e colocado Deus em segundo plano, porque tem apoiado a sua vida num emprego, tem apoiado a sua vida num estudo, tem apoiado a sua vida em uma empresa, tem apoiado a sua vida em dinheiro, tem aprovado a sua vida naquilo que está na conta bancária, tem apoiado, né, no caso, a sua vida nos bens que tem construído. Mas se retirar tudo isso, se retirar os seus currículos, se retirar os seus certificados, se retirar os bens que você acumulou, se retirar suas amizades, o que fica? O que fica? Um certo dia passou um vento forte na vida de Jó. Passou um vendaval na vida de Jó. Só porque esse vento removeu tudo. Só não removeu o coração de Jó. Só não removeu, de fato, aquilo que ele entendia como estilo de vida, alguém dependente de Deus. Um ministro que ele deixou de depender de Deus. É alguém que de fato vai ter que viver constantes processos a entender o caráter de Deus na sua vida. O forjado amor de Deus na sua vida. Significa que Deus é ruim? Não, significa que Deus ele é permissivo. Significa que Deus ele permite passarmos situações para que a gente possa compreender que não tem como a gente caminhar com nossas próprias pernas, a gente caminhar fora da cobertura dele, caminhar de forma que a gente acredite que as nossas decisões não trazem consequências. Conversando com essa mulher, depois que ela saiu, me vem uma crise de choro assim, sem parar. Sem parar. É como se eu estivesse sentindo a dor dela. E eu não conseguia me controlar sem parar de chorar. Passou horas, horas. Quando eu cheguei em casa e eu fui contar essa mesma história que eu estou contando para vocês, para minha esposa, eu contava chorando novamente. Porque existem pessoas que estão passando situações muito maiores do que vocês conseguem imaginar.
muito maiores do que eu consigo imaginar. Só porque uma pessoa que não é quebrantada não consegue olhar a dor do próximo, só olha o seu próprio umbigo, só olha o seu próprio umbigo. Porque ela se tornou egoísta, só olha para si. Uma pessoa que ela perdeu o quebrantamento, ela já não está alinhada com o céu. Ela não está olhando mais com o céu, olhando com o olhar de Deus. Quantas pessoas cruzam o seu caminho todos os dias? E você não sabe a cruz que essa pessoa está carregando. A luta e o deserto que essa pessoa está carregando. Quantas pessoas você vê sorrindo para você, sorrindo com você, e você não sabe o que está por trás daquele sorriso. As dores e as marcas que ela carrega. O forjar que essa pessoa tem passado. Então, o ministro, ele tem um olhar amplo. Um olhar amplo. E o único lugar que será capaz de gerar esse quebrantamento na minha e na tua vida é um lugar de intimidade, é um lugar secreto. É um lugar onde não tem aplausos, é um lugar onde não tem elogios, é um lugar onde somente Deus nos vê. Esse altar precisa ser edificado. Faça uma pergunta. Por que tudo isso é necessário? Porque talvez isso tudo é necessário. Porque Deus ele não consegue usar vasos que estão cheios de si. Deus ele não consegue usar vasos que estão cheios do seu próprio orgulho, cheios do seu ego. Não consegue usar vasos que não foram quebrados e refeitos novamente. Então existem situações que precisamos passar para que Deus forje a nossa vida no padrão que Ele quer que possamos ser forjados. Se lembra que o texto declara que não é possível colocar vinho novo dentro de odres velhos. O odre ele é uma substância de couro, um recipiente, para ser mais preciso, que consegue comportar e transportar o vinho. Só porque chega um momento que ele envelhece, ele fica seco. A forma de fazer com que ele volte a uma estrutura moldável é submergir ele às águas. E por muito tempo ele, estando na água, ele consegue ficar novamente flexível, ele consegue novamente comportar o vinho que vai dentro. Somente o Espírito de Deus. Porque uma das tipologias do Espírito é a água. Se não for o Espírito de Deus gerando esse quebrantamento em nossa vida, nós não seremos obedientes à palavra de Deus. Nós não seremos moldáveis à palavra de Deus. Então, um dos pontos é Deus, ele precisa nos moldar. Ele precisa moldar esse vaso para que se torne em um novo vaso. Não é possível Deus usar quem está cheio de orgulho, quem está cheio de um ego inflado. Não é possível. Tudo que fazemos, tudo que possamos fazer um dia, tem que apontar para Cristo. Os paralíticos que já foram curados, os que chegarão a ser curados, os cegos que voltarão a enxergar, tudo isso tem que apontar para Cristo e não para nós. Não se trata sobre a unção que carregamos, se trata sobre a unção que Ele nos deu. Não se trata sobre quem nós somos, se trata sobre quem nós éramos antes de chegar até Ele. O que nos tornamos quando tivemos um encontro com o Senhor. Tudo tem que apontar para Cristo. Tudo. Como Deus gera
o quebrantamento na vida de uma pessoa? Anota aí. Através de provas, desertos, confrontos, perdas, humilhações e disciplinas. Talvez a humilhação que você está passando seja um confronto de Deus para a sua vida, para que gere um quebrantamento. Talvez o deserto que você está passando seja um confronto de Deus para que você gere quebrantamento. As lutas, os desertos, as circunstâncias, gerar quebrantamento. A fim de quê? A fim de que a natureza carnal, a natureza natural terrena, possa deixar de existir e, de fato, comece a nascer um homem e uma mulher de Deus, cheio do Espírito. Não se trata de punição, é preparo de Deus para nós. Eu não sei se você sabia disso, mas José do Egito, ele é a tipologia de Cristo. Você sabia disso? Fale aí. Esses dias atrás nós falamos sobre a tipologia, pelo menos um pouco sobre tipologia. E existem passagens que apontam para Cristo, como Abraão sacrificando Isaac, aponta para Cristo. Tá? Quando a gente vê o período da expiação em Levítico 16, aponta para Cristo. Mas José aponta para Cristo. Como? Porque José aponta para Cristo. Porque José, ele foi como Jesus, rejeitado pelos seus. José não foi rejeitado pela sua nação, José foi rejeitado pelos seus. Jesus, ele foi rejeitado pelos seus. Qual outra ponta que aponta José como uma tipologia que aponta para Cristo? Porque José, a fase final de José foi muito melhor do que a primeira fase que iniciou, porque ele iniciou sendo rejeitado, mas ele terminou sendo coroado. Jesus, ele iniciou sendo rejeitado pelos seus, mas ele terminou glorificado, coroado. Então, em inúmeras passagens da Bíblia, nós iremos começar a ver as tipologias. Não se trata, nesse sentido do que nós estamos estudando, de punição, mas de preparação. Olha a vida de José. José foi vendido pelos irmãos, trocado por moedas, assim como Cristo foi trocado por moedas, rejeitado totalmente pelos seus, jogado em cisterna, jogado em prisão, vendido como escravo. Porém, tudo isso, preparação. Para quê? Para um tempo de glória. Porque é rejeitado, abandonado, largado, mas vai passar a morar onde? Dentro do palácio. Só porque ele deixa de ser um sonhador e começa a ser um intérprete de sonho dentro do palácio. Ele deixa de ser aquele que era um zero à esquerda para ser alguém que agora tem uma influência e um poder de inteligência capaz de salvar uma nação e um mundo que iria passar fome. Tudo que passamos na vida é um tempo de preparação. Se você começar a compreender que existem momentos da tua vida que você está passando, mas Deus está te forjando, se é um homem ou uma mulher mais madura, você vai tirar isso de letra. Se você começar a compreender que o deserto que você está passando, que você está atravessando, você olhar para frente e você vê que está mais perto de você atravessá-lo do que quando você estava alguns dias atrás, você vai começar a olhar com um olhar positivo e não com um olhar de quem o tempo todo murmura. É preparo, tempo de forjar. Não é tempo mais de andarmos como quem canta, eu sou uma ovelhinha de Jesus. Não, Deus não te chamou para ser uma ovelhinha. Um animal medroso. Deus não te chamou para ser alguém que simplesmente, sabe, em todo tempo é presa. Deus te chamou para ser um leão.
Deus te chamou para governar. Deus te chamou para ser alguém posicionado, que estabelece governo por onde passa. Deus te chamou para, de fato, reinar. Foi por isso que ele te chamou de rei e sacerdote. Tudo que nós passamos é um tempo de forjar alguém, forjar um homem de Deus, forjar uma mulher de Deus, forjar alguém que tem um caráter forte, alguém que é posicionado. É tempo de preparo, é tempo de alguém que entende que está sendo forjado por um grande exército. E esse exército não é um exército que conhece derrota, é um exército que de fato caminha de vitória em vitória, de glória em glória. Então comece a enxergar como alguém que está sendo preparado no deserto que está enfrentando, preparado nas perdas que está tendo. Você não pode ser alguém que somente se lamenta quando alguém sai da tua vida. Porque talvez essa pessoa que está saindo da tua vida seja mais uma pedra de tropeço do que alguém que vai te impulsionar para o propósito. Não tem como você ficar se lamentando por pessoas que não querem caminhar na mesma direção que você. Se você está caminhando para um lugar de propósito, se você está caminhando para um lugar do teu destino, se você está caminhando para o chamado de Deus para a tua vida, para aquilo que de fato é o propósito do qual o Senhor designou para você viver e cumprir sobre a terra, o porquê se lamenta por quem não quer caminhar na mesma direção. Não tem como. Não tem como. Então, encare o que você está vivendo com um novo olhar. Se você encarar com um novo olhar, eu te garanto que quando você atravessar isso, você vai atravessar de uma forma muito mais preparada. Pensa comigo. Uma pessoa que não é capaz de lidar com a rejeição, como é que ele conseguirá exercer um ministério evangelístico? É impossível. É impossível. Porque quando você vai ministrar o evangelho, por mais que ele seja uma boas novas, alguns sentem como se fosse coceira no ouvido. A palavra fala como comichão, como verme, ou como se fosse um incômodo. A palavra do Senhor fala que chegaria um tempo que as pessoas ajuntariam mestres para si mesmo, que falariam aquilo que ela quer ouvir. Quem carrega um evangelho genuíno, se não consegue lidar com rejeição, como ele vai continuar sendo ministro diante de Deus sem se abalar? Porque na maioria das vezes, você vai pregar para pessoas que vão rejeitar esse evangelho. Por mais que ele seja o evangelho das boas novas. Se não conseguir entender o que é rejeição, como um profeta vai direcionar um povo? Porque existem aqueles que vão querer ser direcionados, e existem aqueles que não vão querer ser direcionados de forma alguma e vão querer tomar sua própria direção. Mesmo sabendo que a palavra declara que existem caminhos que são bons aos olhos, mas no final são caminhos de morte. Está falando de direção errada. Um profeta que não entender o que é ser rejeitado, ele não vai conseguir compreender isso. Consegue compreender, meu amado? Então, eu queria que você entendesse um pouco sobre isso. Eu, como apóstolo de Jesus, se tem algo do qual eu luto sempre me rodeia, é um espírito de orfandade. Quantos, no decorrer da caminhada, me chamaram de pai e abandonaram? Quantos, de fato, falaram assim, eu quero a unção que, está sobre a tua que está sobre a tua vida, eu quero que repouse sobre mim, e quando menos espero, foram embora? Quantos falaram assim, eu estou contigo e não abro, e quando menos espera, já saiu fora? Espírito de orfandade. De que não consegue, de fato, caminhar em um princípio. Eu aprendi ao longo do tempo
todos os dias, cortar a cabeça de um espírito que levanta contra a minha vida, contra a igreja, que é um espírito de rejeição. Levantou, é cortado. Levantou um espírito de orfandade, cortado. De rebeldia, rebelião, corta a cabeça. Tudo que estamos vivendo é para um tempo de ser forjado, preparado para dias muito melhores. Todo deserto tem um fim. Todo deserto tem um fim. Tem uma banda que eu escuto bastante, que é a banda Resgate. Sou apaixonado pelo o som que eles transmitem. E tem uma música que ela é um pouco antiga, mas ele já fala bem assim: atravessar um deserto e depois de tudo ainda crer na promessa. Meu querido, atravessar um deserto é duro, é doído. Mas você atravessar um deserto crendo todo dia na promessa é o que vai te garantir viver esse cumprimento. Não importa quanto tempo você está no deserto. Não enxergue como quem vai morrer no deserto. Atravesse o deserto como quem sabe que está sendo preparado para chegar na terra prometida. Tá? Vamos lá. Obediência é a marca verdadeira do verdadeiro servo. A obediência é a marca verdadeira do servo de Deus. O que é obediência? O que é obediência? Ato de cumprir ordens, comandos, leis, princípios, submissão voluntária a alguém. Lucas 22, 42 diz o seguinte: Jesus obedeceu ao Pai, mesmo quando a vontade humana clamava por livramento. Isso é o que está em Lucas 22, 42. Jesus ele decidiu obedecer, mesmo quando a sua vida desejava fugir daquilo, fugir daquela dor. Que se fosse possível ele fugir, abandonar aquele cálice, se fosse possível, ele faria. Porém, que seja feita a vontade de Deus. E por isso cumpriu. Às vezes nós queremos fugir de algumas coisas. Nós temos esse livre-arbítrio. Mas a partir do momento que eu tenho um coração obediente, eu cumpro o chamado de Deus, eu cumpro o destino da minha vida, eu cumpro o propósito e com prazer, e não como uma obrigação. Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu. Embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas, pelas dores que sofreu. Embora Jesus sendo filho de Deus, ele aprendeu por tudo aquilo que ele passou, por tudo aquilo que ele sofreu. Ele aprendeu a obedecer. Pensa nisso, querido. Ser obediente mesmo nas dores, ser obediente mesmo nas lutas, ser obediente mesmo quando não me agrada, ser obediente mesmo quando eu não estou vendo a direção, ser obediente quando eu não sei no que vai dar. Porque quando a gente vê a história de Abraão obedeceu a um comando de Deus sem saber para onde iria. Ele simplesmente saiu do meio dos seus parentes e foi. Ser obediente sem saber como será o teu amanhã. Eu não sei como vai terminar o meu ministério. Eu sei que eu preciso ser obediente. Eu não sei como irá suceder dia após dia. Eu sei que eu preciso ser obediente à voz de Deus. Tá? Olha esse texto sobre obediência. 1 Samuel 15, 22 e 23. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra?
a obediência é melhor do que o sacrifício e a obediência é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Esse episódio você sabe que é o episódio onde Deus ele reafirma através de Samuel, o profeta, que Saul estava sendo rejeitado como rei e toda a linhagem que viria após ele. Seus filhos não se assentariam mais no trono e toda a linhagem real estaria agora acabada. A descendência de Saul, o reinado de Saul através de seus filhos, netos, já não mais existiria. Deus havia sentenciado, rejeitado o reinado de Saul. Agora, olha que incrível isso, porque tudo isso a gente começa a ver pela arrogância de Saul. Agora já não era alguém que acreditava ser dependente de Deus, queria tomar um lugar dos sacerdotes que ofereceriam o sacrifício, achando que ele mesmo poderia oferecer. Começou a trocar a adoração a Deus por feitiçaria, por, sabe, oferecendo a outros deuses, envolvido com espíritos imundos de adivinhação. Essa foi a vida de Saul, pela desobediência, por não cumprir princípios, por não obedecer à voz de Deus, ao comando de Deus. Então, Deus ele prioriza corações obedientes do que atividades religiosas. Pensa comigo. Você hoje tem um compromisso. E você tem um compromisso que é visitar uma pessoa. Um exemplo. Mas Deus ele te chama para o lugar secreto. Ele quer conversar contigo. Um religioso, ele prefere cumprir a atividade, cumprir a agenda que ele tem, do que ouvir a voz de Deus. Acreditando que Deus entende. Olha só. Quando você olha Deus chamando o profeta para descer para a casa do oleiro e fala: desce a casa do oleiro, que lá eu falo contigo. Deus já estava falando com ele. Deus já estava falando com ele dali. Qual a necessidade de ir, então, para a casa do oleiro para conversar, sabendo que Deus já estava conversando com ele? Primeiro ponto aí é o princípio de obediência. Primeiro ponto é o princípio de obediência. O segundo ponto é porque Deus queria mostrar algo para ele que não poderia mostrar onde ele estava. Por isso, então, Deus posiciona ele naquele local, vai até a casa do oleiro. É lá que eu quero que você veja como é o serviço do oleiro. Uma coisa é eu falar, outra coisa é você visualizar agora o que eu estou falando. Então, uma coisa que a gente precisa compreender é que a obediência ao comando de Deus, à vontade de Deus, aquilo que é o chamado de Deus para a minha vida, ele não deve ser questionado. Ele deve ser obedecido, ele deve ser cumprido, ele deve ser um prazer, deve ser um direcionamento, deve ser um comando, é algo que eu vou viver. Eu não vou me questionar se eu faço ou não. Não é opcional. Para mim, deve ser um comando e acabou. Então, Deus não prioriza corações, Deus prioriza corações obedientes e não atividades religiosas que vêm acima de obedecer a sua voz. Como eu havia falado, quando a gente começa a compreender obediência, quando a gente começa a compreender quebrantamento, a gente começa a compreender a rota autêntica da nossa vida, que é o caminho de cruz. Mateus 16, 24 diz: se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome então a sua cruz e me siga. Quebrantamento e obediência. Você abre mão de tudo e segue. Olha só, Jesus falou que todo aquele que largasse tudo, pai, mãe, filhos, tudo, receberia 100 vezes mais. 100 vezes mais. Então, o caminho de cruz é caminho de renúncia. É caminho de abrir mão de coisas que talvez vai nos doer. Talvez coisas que vão nos custar caro. Porque quando Jesus ele fala assim, talvez você vai ter que abrir mão dessa família, vai custar caro. Vai doer. Talvez para abrir mão sabe, situações do qual tem que te afastado do Senhor, talvez mexa de fato com algo que te doa, te corta por dentro. O caminho da cruz nunca é fácil. Porque por mais que Jesus ele subiu como um voluntário na cruz, ele teve que carregar a sua cruz. Só que no caminho da cruz ele foi cuspido, no caminho da cruz ele foi humilhado, no caminho da cruz ele foi rejeitado, no caminho da cruz ele foi caluniado, no caminho da cruz ele foi apontado, no caminho da cruz ele foi chicoteado, no caminho da cruz foi traído. A rota da cruz é a tua rota autêntica, é a rota que você tem que obedecer, é a rota que você tem que ir, mas como alguém quebrantado, como alguém que entende que eu não estou indo, obrigado, eu estou indo como voluntário. Servir ao Senhor nunca deve ser um peso, servir ao Senhor sempre deve ser um deleite, um prazer. A cruz gera frutos eternos. A cruz ela não gera frutos momentâneos, ela gera frutos eternos. João 12, 24. Se o grão de trigo não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus ele produziu muito mais após a sua morte do que enquanto estava vivo. E até hoje continua produzindo frutos. Até hoje continua produzindo frutos. Quando você ora, você vê a oração de Jesus em João, se eu não me engano, João 17, ele ora por ele ora pelos discípulos dele e ele fala assim: eles ficarão no mundo, mas eles não são do mundo. Aí Jesus faz uma outra, continua a oração, fala assim: e eu oro por aqueles que irão crer através deles. Quando os novos discípulos surgiram? A partir do momento que os 12 apóstolos eles morreram de fato para eles mesmos e começaram a carregar a causa de Cristo. Sabe quando os frutos começam a vir na minha vida e na tua vida? Quando de fato nós compreendemos João 12, 24. Esse grão de trigo aqui precisa morrer. Porque se ele ficar vivo, não vai produzir nada. Mas se ele morrer, produzirá frutos. O que é o grão de trigo? Pequeno, minúsculo. Mas, a partir do momento que ele não fique pequeno, ele deixa simplesmente desistir. Começa os frutos a saírem. Existem áreas da minha vida e da tua vida que precisam morrer. Existem áreas da minha vida e da tua vida que precisam, de fato, de serem enterradas, crucificadas, abandonadas. E assim os frutos começam a surgir em várias áreas. Várias áreas. Existem pessoas que até hoje relutam com alguns princípios que deveriam ser princípios básicos. Como é que vai haver crescimento de fruto se ainda continua questionando princípios do qual não deveria nem estar mais questionando, deveria somente estar cumprindo? Princípios, eles são inegociáveis, porque eles são imutáveis, eles não mudam. Faça uma análise na tua vida. Eu tenho um coração quebrantado? De fato, o Senhor governa a minha vida? De fato, eu já me rendi por completo ao Senhor?
De fato, eu sou alguém arrependido de tudo que eu fiz, ou de tudo que eu faço, de tudo que eu falo. Eu sou arrependido dos meus atos. Eu sou alguém que de fato tem um coração de carne, ou eu ainda tenho um coração de pedra. Tenho obedecido à voz de Deus, mesmo quando isso me custa. Eu tenho obedecido à voz de Deus, mesmo quando me custa caro, quando ainda dói, quando eu ainda não entendo no que vai dar. Tenho obedecido? Terceira pergunta. Eu tenho fugido da cruz ou eu tenho abraçado o destino da minha vida? Eu tenho fugido dessa cruz ou eu tenho abraçado o destino da minha vida? Tem muitos que têm fugido da cruz. Tem muitos que sabem o chamado de Deus, sabem o caminho, sabem a direção, sabem a geografia profética, sabem onde deve estar, sabem com quem deve caminhar, sabem toda a direção, mas tem fugido. Não tem sido obediente à voz de Deus. Pense nisso. Quebrantamento e obediência não são fraquezas, são marcas no ministério aprovado. A cruz não é apenas um ponto de partida, mas é um caminho constante. Todos os dias você tem que carregar sua cruz. Todo dia tem uma cruz para ser carregada. O ministro que caminha pela cruz vive em vitória, mesmo nas perdas, porque está alinhado com o céu. Pensa nisso. Pensa nessa aula de hoje. O maior conhecimento que você precisa ter não é sobre já li a Bíblia entre linhas, conheço os códigos que estão escondidos. O maior conhecimento que você precisa ter não é isso. O maior conhecimento que você precisa entender e ter é que, de fato, o teu eu, a tua natureza carnal, já foi morta. E agora você é um novo homem, uma nova mulher que caminha segundo a voz de Deus, que caminha, de fato, crucificado. Então, medite nessa aula de hoje. Foi a primeira aula do nosso primeiro módulo, o ministro antes do ministério. Ministro antes do ministério. Antes de você ser apóstolo, antes de você ser profeta, de ser pastor, evangelista, mestre, diácono, o que seja, você precisa ser alguém que crucificou o teu eu. Só para assim depois Deus poder te usar. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida. Estamos encerrando nossa aula de hoje. E caso tenha alguma dúvida, pode me chamar, tá? Caso você não tenha compreendido algum assunto, me chame, tire suas dúvidas, mande sua mensagem e eu quero sanar essa dúvida, tá? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada. Essa noite nós tratamos sobre obedecer, sobre sermos quebrantados, sobre caminharmos no caminho de cruz, o caminho autêntico do qual o Senhor tem destino para a nossa vida. Que possamos estar caminhando como quem é alinhado com os céus. Que possamos caminhar como alguém que entende a nossa dependência em Ti, nossa submissão, nossa renúncia e caminharmos debaixo da Tua potente mão. Que possamos caminhar em direção ao destino da nossa vida, que possamos compreender que a tua vontade ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita e ela é a vontade que nós precisamos, ela é o que nós necessitamos. Que possamos agradar o teu coração, que possamos de fato sermos obedientes e tementes à tua voz. Que a tua voz ela não venha ser opcional, que a tua voz ela venha ser um comando para a nossa vida e possamos cumprir, não como alguém que cumpre algo obrigado, mas como quem cumpre algo
que se deleita em ouvir a tua voz e obedecer. Em nome de Jesus, que cada um dos teus filhos que estão sendo forjados nessa escola, que estão sendo preparados nessa escola, compreenda que o deserto, por mais que ele dure um tempo, por mais que ele seja longo, ele não é lugar de moradia, ele é um lugar de ser forjado, preparado para que possamos, quando sairmos dele, sermos pessoas muito mais capacitadas, mais maduras, mais experientes e capazes de cumprir a tua vontade, sem nos moldarmos, sem sermos adaptados ou corrompidos pelos padrões desse mundo. Em nome de Jesus, eu te peço que possamos estar cada vez mais, Deus, cada vez mais alinhados com o teu querer. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a vida de todos.